Boa noite, irmãos. Que poderia em nós achar para tamanhas afrontas suportar. Louvado seja o nosso Senhor, aquele que nos amou com amor infinito, aquele que enfrentou tudo, todos, por amor a nós. Que realmente Ele seja adorado, louvado, reconhecido na vida de cada um de nós nessa noite. O título que eu pensei para a nossa meditação nessa noite é o seguinte: há um homem na glória. Amém. E ele tem muito a ver com as palavras que nós ouvimos, então, nesse último fim de semana, né, a partir de sexta-feira, que a gente teve várias reuniões, e eu queria pensar, talvez, 2 pontinhos para nossa apreciação, né, e para que a gente possa ser levado à adoração, né, nessa noite ao Senhor. E todos eles provavelmente têm muita relação com a palavra que o irmão Romeu nos trouxe na sexta-feira, né, que ele deu lá um título de Implicações da Ascensão de Jesus Cristo. Né? Então ele falou de, se não me engano, 7 pontos, né, ou 7 implicações, mas eu vou pegar só 2 delas, né, para que a gente possa entrar um pouquinho mais nesses 2 pontos que eu gostaria de estar abordando junto com os irmãos. E eu já vou enumerar aqui quais seriam esses 2 pontos. O primeiro eu já falei, né? Há um homem na glória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não está tão explícito, né, e que eu me dei a liberdade aqui de dizer, que é: Deus tem uma habitação nesta terra. Então, esses 2 pontinhos para a gente considerar. E para o primeiro ponto, então, de há um homem na glória, eu vou pegar um texto que já é muito conhecido de todos nós, está lá em Filipenses, né, a partir do capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Eu vou ler, mas, como eu disse, eu creio que é um texto já bastante conhecido de todos nós. Filipenses, capítulo 2, os versos de 5 até 11. E esse texto nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria frisar nesse trecho, verso 7 e verso 8, que dizem que ele existiu, né, o 6, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Tornando-se em semelhança de homens. E eu creio que nesse pequeno trecho aqui, a gente tem um resumo daquilo que o irmão Romeu trouxe
para nós de um livro intitulado As Crises de Jesus, né, de Campbell Morgan, e o irmão então nos listou 7 crises, né, pelas quais Jesus passou, começando então na encarnação e terminando na ascensão e glorificação de Jesus. Então, cobre todo esse período do nosso Senhor entre a sua encarnação, viver humano, né, aí o resumo, né, morte, ressurreição, ascensão e glorificação. Né? Acho que a gente pode ver um pouco disso nesses versos que nós lemos em Filipenses. Né? E a gente tem então o primeiro ponto que eu acho que todos nós sabemos, né? Mas nunca é demais enfatizar. Que nesse texto a gente vê o nosso Senhor, Filho de Deus, ele se faz filho do homem. Ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia da sua deidade, né? Ele não deixa de ser Deus, mas ele, de alguma forma, ele se veste da humanidade. Então, nosso Senhor Jesus se faz homem. E a partir daí, né, a partir do momento que ele é concebido no ventre de Maria, até que ele é elevado aos céus, ele ainda continuou sendo homem. E ele viveu essa vida terrena como homem. Ele conquistou tudo o que ele conquistou como homem. Por isso nós podemos dizer que há um homem na glória. Então, Jesus na cruz, Jesus na sua encarnação, ele assume a forma de homem, limitado como todo homem é, debaixo de fraquezas, como todo homem tem, sujeito a tentações, né? E ele chega a se fazer pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5 para nós. Ele se fez pecado por nós. E tudo isso, ele o fez por nossa causa. Então, Jesus não deixa de ser ele, mas é difícil a gente usar as palavras certas, né? Ele, filho de Deus, se faz filho do homem. Vive nessa terra. Então, a partir dos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. E ele vive de uma forma... primeiramente, ele foi batizado, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vence o seu inimigo, ele vence o diabo. Ele anda por 3 anos no meio do povo, comeu com pecadores, curou doentes, expulsou demônios, traz a realidade do reino dos céus para essa terra. O reino dos céus se expressa na pessoa de Jesus Cristo, como homem nessa terra. E ele então vai sendo aprovado por Deus, passo após passo. A cada palavra, a cada olhar, a cada compaixão, a cada amor que o nosso Senhor Jesus demonstrou e demonstrava durante o seu viver humano. A gente tinha como que assim por dizer a aprovação do Pai. E por algumas vezes o Pai abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Porque Jesus Cristo e eu estou enfatizando isso de propósito, irmão, Jesus Cristo como homem, ele vai conquistando, né, a aprovação de Deus. É como se a cada uma dessas ações do nosso Senhor fosse sendo colocado um carimbo: aprovado. Aprovado. Varão aprovado por Deus.
varão provado por Deus. E varão significa homem. Homem aprovado por Deus. A cada vitória, a cada vez que ele nega-se a si mesmo, a cada vez que ele ama, a cada vez que ele deixa de fazer a sua própria vontade e faz a vontade do Pai, varão aprovado por Deus. E ele continua no seu ministério humano nessa terra, né? E em todo o seu viver humano, né? Não se achou nele nenhum dolo ou nenhum pecado, embora ele estivesse na forma de homem, ele foi o homem perfeito. Ele foi o homem que Deus, o Pai, havia concebido ao criar Adão. E Adão falhou. Mas Jesus, então, na sua encarnação, como segundo homem, ele cumpre toda a vontade do Pai. E ele passa a ser um homem segundo o coração do Pai. Então, se nós formos lá para o livro de Atos, capítulo 2, um verso que acho que o nosso irmão Romeu leu, né? Nós lemos junto, Atos 2, verso 22, quando, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega aquela mensagem, né? No meio da sua mensagem, Pedro então diz, Atos capítulo 2, verso 22. Pedro então fala, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Em algumas versões está homem aprovado por Deus. Diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus. E por isso então, né, já nessa ocasião, Jesus já havia ascendido, né? Está aqui Jesus, um homem carimbado com Deus, com o carimbo de aprovado, de provado. É como, talvez alguns aqui saibam que algumas empresas ou muitos processos, né, eles têm que obter um selo de qualidade, um ISO 9000, um ISO não sei quanto, aí já tem vários ISO, né, de que tal processo ou tal empresa possui ou processos ou serviços de altíssima qualidade, né? Não tem nem comparação com o nosso Senhor, mas é uma coisa que nós temos no nosso meio humano, né, que talvez dê uma pequena ideia, né, daquilo que o nosso Senhor Jesus, então, obteve e atingiu através do seu viver humano no meio de nós, né? E dessa forma, Jesus, ele se qualificou pelos seus próprios méritos para ser oferecido como sacrifício no nosso lugar. Porque o cordeiro que era oferecido pelo pecado, ele deveria ser perfeito. E o nosso Jesus não poderia ser diferente disso. Ele, como varão aprovado, como homem como nós, representante de cada um de nós, santo, irrepreensível, reconhecido por Deus, ele então, ele pode ser qualificado e pôde ser qualificado para passar por mais uma etapa, que foi morte e ressurreição. Ele foi até a cruz, porque essa era a vontade do Pai para com ele. Ele vai até a cruz, derrama o seu sangue, o seu corpo é partido, para que nós então possamos ser redimidos, para que nós possamos ser salvos.
Ele vence o inimigo. Ele vence o pecado. E ele vence a morte. Nenhuma dessas coisas puderam parar o nosso Senhor. Nenhum dos seus inimigos puderam ficar em pé diante dele. Ele vence um a um. E ele, através da sua morte e ressurreição, ele desce até o reino da morte. E a morte não o pôde reter. E ele então sai da morte, carregando consigo os seus despojos. Né? E eu me lembro então que o irmão Romeu também ele trouxe uma figura, né, dos generais que entravam em Roma, né, depois de ter vencido uma batalha. E eles tinham aquela procissão, né, e ele ia com aqueles que foram vencidos, né, aquele cortejo. E o nosso Senhor também, ele venceu todas essas coisas. E ele traz consigo no seu cortejo também, só que o irmão nos lembrou que são 2 cortejos. Por um lado, nós temos o cortejo daqueles que foram vencidos, sim, mas vencidos pelo seu amor. Vencidos pela gloriosa obra que ele realizou por cada um de nós, pelo exemplo, pelo caráter, por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele demonstrou por cada um de nós. Então nós somos cativos porque ele nos amou e, consequentemente, nós também o amamos. Cativos voluntários que escolheram seguir e se colocar debaixo da liderança de o nosso grande general que vai à frente e que venceu todas as batalhas por nós. Mas também tem um outro lado dos cativos, que são os seus inimigos. Aqueles que não se dobraram diante dele. Aqueles que não o reconheceram, e o Senhor ainda, ele permanece tendo, né, esses 2 cortejos. Onde nós estamos? Qual cortejo? Em qual cortejo estamos seguindo o nosso Senhor? E ele então, dessa forma como grande vencedor, ele ressuscita e assenta-se à direita da majestade, nas alturas. E a gente, só para ler um texto que a gente também já conhece, Atos capítulo 7, onde a gente vê o primeiro mártir da igreja, Estevão, sendo apedrejado. Né? Então, Atos capítulo 7, verso 55 e 56, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, irmãos, há um homem na glória. Pela primeira vez na história de toda a humanidade, há um homem na glória. E este homem, que nunca havia existido antes, e que não era possível que qualquer um dos homens pudesse comparecer diante de Deus e à destra de Deus, o nosso Senhor Jesus. Como homem, ele, por mérito, ele compareceu lá e está à direita de Deus. E foi visto aqui por Estevão, antes dele ser apedrejado. Né? Então Jesus, pelos seus méritos, ele então agora, como homem, ele redime o homem que estava perdido. Então, se nós voltarmos lá no início do processo, quando Jesus ele se encarna na humanidade, ele se encarna numa uma humanidade pecadora, debaixo da ira de Deus, sem esperança, sem ter caminhos,
sem ter nenhuma possibilidade de ter comunhão com Deus. E após todos esses passos pelos quais o nosso Senhor Jesus passou, e ele se achega aos céus, ele chega lá como um homem aprovado por Deus. E que agora ele abre um novo e vivo caminho, pelo qual cada um de nós pode segui-lo. Porque ele, como o nosso grande general, ele já fez tudo aquilo que é necessário. Ele já abriu o caminho, ele já conquistou e abre caminho para que todos nós possamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para acharmos graça e misericórdia. E é por isso que ele nos conquista, é por isso que ele nos chama, né? E esse ponto, então, que Jesus, à direita do Pai, ele nos leva para o nosso segundo ponto, né, que eu queria estar tratando com os irmãos, que está, vamos voltar lá para Atos 2, verso 33 agora. Após a ascensão do Senhor, Atos 2, 33, diz-nos, vou ler o 32 também. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Isso que vedes e ouvis foi o Pentecoste, né? Então, Jesus exaltado à destra do Pai, né? Ele recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama do Espírito no Pentecoste. E isso, então, nós temos o cumprimento de Salmo 133, que a gente ouviu também. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso, que desce sobre a barba de Arão e desce até a orla dos seus vestidos. O cabeça é ungido e esse óleo que é derramado vem sobre a sua cabeça, mas desce também sobre todo o seu corpo. No dia de Pentecoste, nós tivemos então o nosso Senhor sendo ungido com o Espírito Santo. E Ele derrama desse seu Espírito para todos nós como seu corpo na terra. Então a questão de que Deus, né, como foi o tema das reuniões no fim de semana passado sobre a habitação de Deus, descanso não darei para as minhas pálpebras até que um lugar, Senhor, eu tenha para ti, eu vou construir uma casa, como disse Davi a ti, e o Senhor fala, construirás tu uma casa para mim? Né? Muito pelo contrário, eu vou edificar uma casa para vocês. O Senhor então edifica a partir disso, casa para si mesmo no meio de nós. Ele derrama do seu Espírito Santo. E aquele homem perfeito, reconhecido e aprovado por Deus, que estava e está à direita do Pai, ele não permanece sozinho. Porque o grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus, na sua morte, ressurreição, ascensão, ele recebe do Pai o Espírito e derrama do seu Espírito sobre todo aquele que nele crê. E ele então não permanece sozinho, porque ele reparte com cada um de nós agora que cremos, de tudo aquilo que ele alcançou e conquistou como Jesus nessa terra. Dá-nos os seus recursos, dá-nos a sua vida, dá-nos o seu amor, dá-nos do seu poder, dá-nos da sua força. Ele reparte conosco tudo aquilo que ele conquistou.
e faz com que nós, na nossa fraqueza, nós, na nossa inimizade contra Deus, sejamos transformados em servos de amor para com Ele. E dessa forma, então, Ele pode, agora, não só Ele, sozinho nos céus, mas agora Ele tem muitos irmãos, cheios do seu Espírito Santo. Mas eu entendo, irmãos, às vezes eu penso, Jesus, quando Ele derrama do seu Espírito Santo, lá em Pentecoste, é como se Ele estivesse fazendo uma segunda encarnação. A primeira encarnação, Ele mesmo se faz homem. Lá no Pentecoste, Ele, na pessoa do Espírito Santo, desce também e entra no interior de cada um dos seus filhos e torna cada um dos seus filhos como aqueles que possuem o Espírito Santo dentro de si, que têm acesso àquilo que Jesus Cristo conquistou por nós, como diz Pedro, quando nos fala que tudo aquilo que conduz à vida e à piedade já nos foi dado. Então, Ele reparte a sua vida, Ele reparte o seu amor, Ele reparte o seu caráter, Ele reparte tudo aquilo que Ele alcançou com cada um de nós. E desse tempo em diante, então, Deus tem tido nesta terra uma habitação para si, no coração de cada um de nós. Quando partimos o pão, então, e vemos o pão que foi partido, o corpo do Senhor partido, o cálice, tipificando o sangue que foi derramado. Esse nosso Senhor, Ele se torna o mediador e o fiador da nova aliança. Porque a velha aliança passou e a velha aliança não foi capaz de fazer isso que o nosso Senhor Jesus fez através da sua obra. A lei não foi capaz de fazer isso. O nosso Senhor, através da nova aliança, com seu corpo e com seu sangue, transforma a cada um de nós que se achega a Ele como habitação de Deus no Espírito. E Ele, como mediador, Ele continua sendo mediador junto ao Pai a favor de nós. E como fiador, é aquele que garante que toda esta aliança será cumprida, porque Ele escreveu ali no final do contrato, fiador, Jesus Cristo, com o meu sangue. Este sangue garante. Este sangue é capaz de que toda essa obra, ela vai ser finalizada. Então, irmãos, hoje, a edificação da casa de Deus, ela continua ocorrendo. Desde o começo, lá em Atos, a igreja vem existindo e resistindo através dos séculos. Vários irmãos tiveram essa experiência. E cada um deles, se nós olharmos para aquele pão, se por um lado aquele pão tipifica o corpo do Senhor Jesus partido por nós, tipifica também o corpo de Cristo nesta terra. E quando nós comemos sim do nosso Senhor. Participamos também do cuidado mútuo uns pelos outros. Então, irmãos, o que foi impossível à lei, o nosso Senhor Jesus, Ele conseguiu. E Ele fez através da sua vida, da sua encarnação, viver humano, morte, ressurreição e ascensão. Então, por isso, hoje, irmãos, nós podemos celebrar essa ceia, porque há um homem na glória que abriu um caminho para cada um de nós. E através desse caminho que Ele abriu, o próprio Senhor reparte conosco todas as suas dádivas e bênçãos e permite que nós
façamos parte desse corpo. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Assegurando a cada um de nós que Ele, como mediador e fiador da nova aliança, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido e que aquele que começou a obra certamente há de terminar até aquele dia. Senhor, como nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor alcançou e o Senhor fez através de, desde a sua encarnação, o seu viver humano nessa terra, a sua morte e a sua ressurreição, o envio do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos, nós realmente não éramos dignos, realmente estávamos perdidos em nós mesmos, mas hoje nós olhamos para ti, temos toda a confiança, a esperança e a segurança, Senhor, de que o Senhor, aquele que começou a boa obra em cada um de nós, certamente há de terminá-la, Senhor. Louvamos e te agradecemos. Senhor Jesus, nós te amamos. Rendemos a nossa vida aos teus pés, para que o Senhor nos dirija e nos guarde. Amém.